Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui de novo com a nossa aula, o nosso discipulado, Primeiros Passos. Que bom que você está aqui mais uma vez. Nós vamos, dessa vez, estar passando aqui, vendo mais alguns detalhes importantes da nossa caminhada cristã. E hoje nós vamos ler o capítulo de número 2, tá? Do nosso estudo, capítulo de número 2 e o capítulo de número 3, amém? Vai ser tudo bem rapidinho, tudo muito simples, para que a gente possa estar aprendendo juntos aqui, em nome de Jesus, amém? Capítulo 2 tem o tema o seu tema é o que é ser crente. Nós falamos já sobre isso na introdução, sobre a diferença da palavra crente e da palavra cristão. Hoje nós vamos ler um pouquinho sobre o que é ser crente em Jesus Cristo. Ser crente é viver uma vida dedicada a Deus, reconhecendo Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. A palavra crente vem de crer, e essa fé deve ser viva, prática e obediente. Nós já falamos sobre isso, né? Sobre a palavra crente, qual a sua origem, ela vem de crer. Mas olha essa observação. Essa palavra vem de crer, ou seja, de quem tem fé. E essa fé deve ser viva, prática e obediente. Por que viva, prática e obediente? Não adianta você falar que você crê, que você tem fé, se você não a pratica. Se nós formos olhar na palavra de Deus, lá na passagem de Jesus, todos os milagres que as pessoas alcançaram foram através da sua fé. Então a palavra de Deus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível alcançar. É necessário que aquele que se aproxime do Senhor, se aproxime com fé. Então, ser crente é ter uma fé viva, obediente e prática, tá? É ter uma fé viva, prática e obediente. Viva por quê? Porque é uma fé real, uma fé que ela é exercitada todos os dias. Prática por quê? Porque ela faz parte do nosso dia a dia. Ela é colocada em prática todos os dias. E obediente por quê? Porque é uma fé que obedece à palavra de Deus. Então, ser crente é crer, é ter uma fé prática, viva e obediente, tá bem? Vamos continuar lendo aqui, ó. Características de um verdadeiro crente. Um verdadeiro crente, ele tem, primeiro, fé em Jesus Cristo. Hebreus 11:6 ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. A gente acabou de falar sobre isso. Então, quem serve a Jesus, característica de um verdadeiro crente, ele tem a fé em Jesus Cristo. Ele crê no Senhor Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador. Ele sabe que é de Jesus que vem todas as direções que seja necessário para a sua vida. O verdadeiro crente, ele é obediente à palavra. Tiago, no capítulo 1, versículo 22, vai dizer diz que nós devemos não ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Quantas e quantas pessoas vão para a igreja, ouvem a palavra de Deus, a pregação, e não colocam ela em prática no seu dia a dia. Vai para casa e perde tudo aquilo que foi recebido no culto. Então você precisa observar isso. Blinde o seu coração, a sua mente, para que toda reunião, ao você receber a palavra de Deus, você leve para casa e você coloque em prática na sua vida. Não seja somente ouvinte, mas seja praticante da palavra de Deus. Leia a Bíblia e coloque ela em prática no seu dia a dia, na sua casa. O crente verdadeiro, características de um crente verdadeiro. Tópico 3. Ama ao próximo. João capítulo 13, 35 afirma que seremos conhecidos como discípulos de Cristo pelo amor, né? Nós vamos lembrar lá dos mandamentos, amar ao próximo como a ti mesmo. Então o verdadeiro crente, ele ama ao seu irmão, ele ama ao próximo, ele tem amor pelas vidas, ele tem amor por almas. Então característica do cristão, tem amor, ame ao próximo, olhe para o seu semelhante com amor, com olhos de amor. Coloque em prática o mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. Quarto, ele tem frutos do Espírito. Gálatas 5, do 22 ao 23. Mostra que o Espírito Santo produz em nós amor, alegria, paz, paciência, bondade,
fidelidade, mansidão e domínio próprio. Vou ler isso aqui para você mais uma vez, irmãos. Isso aqui é muito importante, tá? Tenha frutos do Espírito na sua vida. Ore a Deus para que te encha dos frutos do Espírito, que são amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses são os frutos do Espírito que todos nós recebemos quando fomos ao Senhor Jesus Cristo e somos batizados. Isso tem que estar latente em nossas vidas. As pessoas precisam olhar e reconhecer isso em você. Você já deve ter visto algumas pessoas comentando sobre alguém que se converteu, que entrou para a igreja e falam assim, olha, fulano está tão diferente, fulano mudou, realmente foi transformado. Sim, porque agora ele tem os frutos do Espírito, que é a paz, a alegria, o amor, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Tá bom? Se preocupe com isso, se preocupe, ore a Deus para que você desenvolva os frutos do Espírito na sua vida. O crente ele não é perfeito, mas está em constante transformação, buscando ser como Jesus. O nosso norte é Jesus. O nosso modelo é Jesus. O nosso manual de fé é a história de Jesus. Por isso que eu disse para você, leia os evangelhos, leia a história de Jesus, pesquise as características de Jesus, tente desenvolver na sua vida, pesquise as características dos apóstolos, as obras que foram por eles realizadas e tente desenvolver isso na sua vida. O nosso norte, a nossa bússola, o nosso manual de regra de fé é Jesus, tá bom? Eu vou pedir para você fazer um comentário sobre esse capítulo número 2, tá? Faz o comentário, manda. Gente, vou cobrar vocês. Ninguém me mandou ainda, tá? O comentário da aula número 1. Ainda estou aguardando o seu resumo do que você entendeu da aula número 1 no WhatsApp, que eu vou colocar aqui para você, tá bom? Então, estou aguardando. É importante isso, tá bom? Faça aí, você leu o capítulo 2, você faça o resumo e me mande o resumo do capítulo 2, tá bom? Vamos ao capítulo 3, a importância da igreja. Ao aceitar Jesus, o novo convertido passa a fazer parte da família de Deus, a igreja. Deus não nos chamou para caminhar sozinhos, mas em comunidade. A igreja é o lugar onde crescemos, servimos e somos fortalecidos. A igreja, irmãos, é essencial. Imagina a arca. Lembra a arca lá de Noé, sobre as águas, conduzindo aquelas vidas que estariam ali para repovoar a terra? A igreja é como se ela fosse a arca. É ali que você vai se abastecer. É ali que você vai se alimentar. Crente longe da igreja, ele é vulnerável. Se você falta culto, se você começa a faltar culto, daqui a pouco o inimigo ele entra no teu coração e começa a fazer com que isso seja comum na sua vida. E se você, um carro que não vai ao posto de combustível se abastecer, ele vai chegar uma hora que ele vai ficar pelo caminho. E é a mesma coisa conosco, com a gente, com nós que somos cristãos. O nosso lugar onde nós nos abastecemos é na casa de Deus, é em comunhão com os irmãos. Então não deixe de faltar culto. Deus nos chamou, não nos chamou para andarmos sozinhos, mas Ele nos chamou para vivermos em união, para participar do partir do pão. Então, preocupe-se em estar na igreja. Não falte culto. Você vai ser tragado pelo mundo. Você vai ser tragado pelos vícios, pelas coisas que são ruins, que estão te esperando lá fora. Então esteja na igreja, que a igreja é o lugar onde você se abastece, onde você se alimenta, onde você se coloca de pé. Então se preocupe em estar nos cultos, em estar em comunhão com os irmãos, em estar no partir do pão, em estar na casa do Senhor. Não pense que é normal faltar reuniões, que é normal estar distante da igreja. Não, não é normal. Você está se tornando uma presa fácil para o inimigo. Tá bom? Por que participar da igreja é essencial? Participar da igreja é essencial porque lá nós temos o ensino da palavra. É onde nós aprendemos sobre a palavra do nosso Deus. Eu já falei isso aqui na aula anterior e também na introdução. A palavra de Deus vai dizer que o povo perece por falta de conhecimento. Na igreja nós temos o conhecimento. Na escola dominical temos os estudos. Então é muito importante você, novo crente, você cristão, que
quer se fortalecer, quer ser usado na obra, não falte reuniões da igreja, ok? A igreja é lugar para comunhão, serviço e também para o cuidado espiritual. Na igreja, desenvolvemos os ministérios que Deus nos colocou em nossas mãos. É na igreja onde desenvolvemos os dons que Deus nos dá. É na igreja onde nós começamos a desenrolar a nossa caminhada cristã, o nosso serviço na obra do Senhor. Deus não chamou ninguém para ficar sentado e parado, sendo somente um ouvinte. Deus chamou todos para trabalhar na sua obra. A seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Você não foi chamado para ficar sentado dentro de casa. Você não foi chamado para ser só um ouvinte da palavra, mas você foi chamado para ser praticante da palavra de Deus. Se preocupe em estar na igreja, tá bom? O exemplo bíblico. Os primeiros cristãos se reuniam constantemente para orar, estudar a palavra, partir o pão e ajudar uns aos outros. Esse exemplo está lá em Atos, no capítulo 2, o versículo 42 ao 47. Leia lá, Atos, capítulo 2, versículo 42 e 47. Resuma para mim a importância de estar na igreja. Dever de casa. Você vai ler Atos, capítulo 2, do versículo 42 e 47. E você vai fazer um resumo e me enviar o resumo, a importância de estar na igreja, a importância de estar em comunhão, de estar sendo direcionado por Deus para a sua vida. Tá bom? Irmãos, agora nós vamos falar sobre a importância do batismo nas águas. Também falamos de alguma coisa, mas eu quero passar para você essa matéria. É o que você está se preparando para viver. O batismo nas águas, para ser uma nova criatura. O batismo nas águas é um mandamento de Jesus. Está lá em Mateus, no capítulo 28, versículo 19. Vamos ler? Vou abrir aqui rapidinho. Vamos lá, Mateus, livro de Mateus. Vamos lá, deixa eu pegar aqui para você. Vamos ler essa passagem aqui. Mateus, capítulo. Deixa eu só ler a referência aqui novamente, irmãos. Capítulo 28, versículo 19. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Vai dizer assim, ó. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto tenho vos ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. O batismo é ordenança de Jesus. É determinação para que todos passem pelas águas. E é uma promessa. Aquele que recebe o batismo nas águas, o Senhor Jesus promete voltar para buscar, para estar com ele. Amém? É uma declaração pública da nossa fé. O batismo é uma declaração pública da nossa fé. Ele simboliza o arrependimento e a nova vida em Cristo. O batismo simboliza o sepultamento de um velho homem antes que vivia envolvido no pecado e o nascimento de uma nova criatura, agora lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Amém? Que busca ter os dons do Espírito. O batismo representa a morte com Cristo, sepultamento e ressurreição. O batismo representa morte com Cristo, sepultamento e ressurreição. É o mesmo processo. Quando desce as águas, morre o velho homem. Quando sai as águas, nasce um novo homem, assim como Jesus Cristo ressuscitou. Então, nasce um novo homem. Quem deve se batizar? Aqueles que creram na palavra de Deus e se arrependeram dos seus pecados e desejam ter uma nova vida com Deus. Esses são os que devem se batizar, que compreenderam a necessidade de viver uma nova vida com Deus. Vamos ao exemplo bíblico. O eunuco etíope, após ouvir o evangelho de Felipe, creu em Jesus e foi batizado imediatamente. Vamos lá ler
Atos capítulo 8, versículo 36, 38. Vamos ver aqui a passagem do etíope. Atos capítulo 8, versículo 36. Vamos lá, rapidinho. Atos, capítulo 8, versículo 36. Diz assim: prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. E foi quando o eunuco observou: eis aqui água, que me impede de ser batizado? Ao que Filipe orientou-lhe: tu podes, se creres de todo o teu coração. Em seguida declarou-lhe o eunuco: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para que parassem a carruagem. Então Felipe e o eunuco desceram a água e Felipe o batizou. Veja que coisa tremenda. Olha que tremendo. O eunuco, após ouvir o evangelho, né? Todos conhecem essa passagem. Vou ler aqui um pouquinho antes para você que não conhece a passagem. Ó. Então um anjo do Senhor falou a Filipe e lhe ordenou: apronta-te e vai em direção ao sul, pelo caminho do deserto que desce de Jerusalém a Gaza. Ao que ele se levantou e partiu no caminho. Encontrou um eunuco etíope, alto oficial, administrador de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. Retornando para casa, sentado em sua carruagem, ia lendo o livro do profeta Isaías. E aconteceu que o Espírito disse a Filipe: aproxima-te e acompanha essa carruagem. Então Filipe correu para a carruagem e ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: compreendes o que está lendo? E que ele replicou: como poderei compreender se não há quem me explique? E pediu-lhe Filipe que subisse e sentasse ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do seu tosqueador. Assim ele não abriu a sua boca. E a sua humilhação e justiça lhe foi negada. Quem poderá contar a respeito dos descendentes deles, uma vez que sua vida na terra foi tirada? Então o eunuco indagou a Filipe: por favor, peço-te que me esclareças sobre quem o profeta está falando. Desse mesmo ou de algum outro? Está vendo o que está acontecendo aqui? O eunuco, ele estava adorando mas ele havia adorado a Deus e ele estava ali lendo uma passagem que ele não compreendia. Então o Filipe, ele explica essa passagem para esse homem e esse homem então compreende a palavra de Deus e ele deseja ser batizado. Quantos e quantas pessoas vão chegar para você dessa forma, necessitados de uma direção, de uma orientação? Essa é importante, de estar em comunhão com Deus, de estar em comunhão com a palavra, de ter uma vida de fé, mas uma fé verdadeira, uma fé em ação, não somente aquela que você ouve e deixa passar, mas que você seja usado assim como Filipe, para converter muitas almas. E então esse homem, ele recebe a compreensão e ele desce as águas, ele é batizado. Após confessar ao Senhor Jesus Cristo. O batismo é para aqueles que, assim como você, confessou ao Senhor Jesus Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, viva esse evangelho. Viva isso que Deus tem proporcionado para você da melhor forma. Procure ser o melhor cristão. Procure colocar em prática a sua fé em verdade. Procure ser um servo, uma serva temente e fiel a Deus, porque você viverá os milagres. Tá bom? Nós estamos encerrando aqui a nossa segunda e penúltima aula. Na próxima aula a gente já encerra a nossa apostila. E então nós vamos estar marcando um dia na igreja para que a gente possa tirar para repassar toda a apostila juntos. Eu espero que você esteja aprendendo, colhendo das sementes da palavra de Deus, e que ela esteja sendo plantada no teu coração e que possa brotar, tá bom? Então que Deus te abençoe. Vou pedir mais uma vez, não esqueça de enviar os relatórios, de fazer o dever de casa dos capítulos e enviar para o WhatsApp que eu estou colocando aqui para você, tá bom? Isso é muito importante. É muito importante para a gente poder fazer o seu arquivo, para a gente poder estar fazendo ali as avaliações, para que você possa estar passando pelo batismo nas águas, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Na próxima aula, eu coloco mais um tema para você aqui e a gente vai estar encerrando a nossa apostila, tá bom? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, quero te agradecer por mais essa aula. Senhor, que ela possa ser para a edificação dos teus filhos e filhas. Pai, em nome de Jesus,
o Senhor possa estar plantando uma semente no coração dos teus filhos, que possam ser novos obreiros na sua casa, pois a seara é grande e poucos são os ceifeiros, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, usa os teus servos segundo a sua vontade. É tudo isso que eu te peço, eu te agradeço, em nome de Jesus. Pois bem, irmãos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo e até a nossa próxima aula em nome de Jesus. Até o nosso... Vamos estar encerrando a nossa apostila, então preparando aí para a nossa aula presencial. Em nome de Jesus, fiquem todos na paz e um abraço.